Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui trazendo cada vez mais informações sobre saúde mental, informações tão necessárias, especialmente hoje, né, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, organizado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e endossado pela Organização Mundial de Saúde. E com certeza isso é crucial. Ter um espaço assim na mídia é essencial, né, Márcia? Nesse ano especificamente, Márcia, o tema, né, o tema específico de 2021 para o Dia Internacional, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o tema é Criando Esperança através da Ação. E óbvio que isso é uma questão urgente de saúde pública que assim enseja, né, ele oportuniza uma discussão aberta sobre a questão da saúde mental tão importante, tão crucial. Só que é importante também que a gente diga uma coisa que tem sido muito dita esse ano, eu acho bem importante, bem crucial realmente, é essencial que a gente fale a respeito, é que prevenção do suicídio se faz com financiamento e fortalecimento da rede de atenção psicossocial. A gente só consegue verdadeiramente fazer prevenção do suicídio fortalecendo a rede de atenção psicossocial. E, obviamente, a gente não deve resumir essa campanha que está tendo no mês vigente como uma campanha meramente mercadológica para captação de clientela. Não é esse o objetivo. Então, é importante que a gente lembre que esse tipo de campanha tem que ser feita o ano inteiro e não só em setembro. Né? E, obviamente, que isso perpassa necessariamente a defesa do Sistema Único de Saúde, né, que vai levar aí em conta a questão de que é preciso que essa campanha seja contra a precarização e o subfinanciamento do SUS. É preciso lembrar que, se for uma campanha só para quem pode pagar, é, na verdade, uma estratégia de marketing e não uma campanha. Então, se a gente está falando em prevenção de suicídio, a gente precisa fomentar emprego, fomentar renda, ter comida no prato, porque, obviamente, a pobreza adoece, ter moradia, segurança, saúde pública e gratuita acessível, porque infelizmente a gente ainda vive num sistema que é feito para nos adoecer. E isso é realmente bastante problemático, né? A gente vive em tempos de ganhar seguidores e de perder a si mesmo, tempos de harmonizar a face e desequilibrar as emoções. Então é importante que a gente realmente repense isso. Afinal de contas, são hoje 19 milhões de brasileiros em situação de fome. E aí hoje eu falo a estatística mais recente, que é a do ano passado, é de 2020. Isso quer dizer 9 milhões de brasileiros a mais do que 2019. Então isso, obviamente, é um assunto que a gente precisa falar, porque é saúde pública e, obviamente, a gente tem que levar em consideração. Porque perda de emprego, perda financeira, além, obviamente, dos traumas, abusos, transtornos mentais, abuso de substância psicoativa, barreiras ao acesso à saúde, levam à possibilidade de aumentar a probabilidade de suicídio. E óbvio que a gente tem que cuidar disso, porque senão vai ser sempre uma grande falácia simplesmente abordar como se fosse só um problema individual. Na verdade, o suicídio é um problema coletivo, a gente precisa abordar também coletivamente. Por que as pessoas põem fim à vida? Pois bem, eu diria de uma maneira bem sucinta que é um desespero insuportável que leva a essa circunstância. Os adjetivos são esses, né? Geralmente, quando a gente fala desse tipo de circunstância, a gente fala dos adjetivos extremo, profundo, insuportável, inominável. São adjetivos intensos que vão reverberar justamente nesse sentimento de falta de sentido. E é bom lembrar que todo ato humano, já falei isso aqui outras vezes, Márcia, todo ato humano comunica algo. Então, todo ato comunicando algo, a gente sabe que aquele ato suicida também está comunicando essa falta de sentido. A gente sabe hoje que
e acontece um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Isso é uma coisa realmente assustadora, né? E quando a gente leva em conta a questão do suicídio, a gente precisa se lembrar que ele atinge 6 pessoas. Uma pessoa que suicida, esse suicídio atinge, em média, 6 pessoas do entorno. E o que eu acho mais interessante para que a gente perceba, eu vejo isso na prática clínica, tanto no consultório quanto no CAPS, onde eu trabalho, no São Caetano, é que o relato das pessoas que haviam tentado suicídio, em geral, é que elas perceberam que, na verdade, elas não queriam morrer. Elas queriam matar a dor, matar a angústia. Numa sensação extrema de falta de sentido, elas buscaram isso. E aí existem 2 variáveis que precisam ser levadas em consideração. Essas 2 variáveis são a intencionalidade, né? Isso aí leva em conta o quê? A intencionalidade é o grau de consciência que a pessoa tem e a voluntariedade que ela tem ao planejar, ao preparar o ato suicida. E o segundo ponto a ser levado em conta, a segunda variável, é a letalidade. O método, quanto mais letal, mais resoluta a pessoa está com seu gesto. Então, e a gente precisa levar em conta também que quando ela escolhe um método menos letal, ali também tem um ato comunicativo. Ali há um ato de pedido de ajuda. E obviamente que nesse momento a pessoa precisa dessa ajuda, sem dúvida alguma. É uma sensação de que não há sentido para o que ela está vivendo naquele momento e que, portanto, muito melhor seria se ela extinguisse a própria vida, né? Ela não consegue encarar uma forma de continuar vivendo com aquele dado ou com a falta daquela circunstância que ela está. Porque às vezes existe ali um luto, né? Uma perda, uma ruptura, uma morte de alguém, ou a morte de um relacionamento, ou um desemprego, uma circunstância nesse sentido que a pessoa não consegue vislumbrar um futuro levando em conta a vivência com aquela circunstância. E aí ela busca, por fim, na verdade, ao ato, desculpa, o sentimento negativo que ela está vivendo. E como ela não enxerga uma outra forma. Aí, nesse caso, Márcia, é bom lembrar, algumas pessoas vão dizer que é uma covardia, mas é curioso porque isso dá margem a um olhar dúbio. Pode ser uma covardia, mas também pode ser visto como um ato de extrema coragem. E aí, nessa dubiedade, as pessoas acabam agindo. E aí eu gosto de um filósofo francês, que é Albert Camus, que ele vai falar isso, né? Que a principal questão da vida, na verdade, é se a gente deve, filosófica, né, no caso, né? É se a gente deve ou não pôr fim à sua própria vida. E aí ele vai dizer que coragem maior é você conseguir resistir e permanecer apesar de tudo. Sim. Ó, existem os fatores de risco, né, que levam em consideração essa possibilidade que eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, perda de emprego, uma perda financeira séria, um trauma, um abuso, um transtorno mental, que isso é bem comum, né? Já vou falar disso. É a substância psicoativa, as barreiras ao acesso à saúde, por exemplo, em idosos, isso também aumenta a probabilidade. Então, são fatores de risco. Então, levando em conta esses fatores de risco, eles podem ser considerados, se não causa, gatilhos para isso. Mas estatisticamente é colocado através das chamadas autópsias psicológicas, ou seja, as entrevistas que são feitas depois que alguém se suicida aos amigos e familiares. Isso tem constatado que 90% das pessoas que se suicidaram têm um transtorno mental. Isso aí já é um dado bastante significativo, né? A gente sabe, por exemplo, a depressão. 30% das pessoas que têm depressão se suicidam. E levando em consideração que 25% da população, ou seja, 1 a cada 4, teve ou terá depressão algum momento na vida. Então, 1/4 da população teve ou terá depressão em algum momento da vida. Aí a gente sabe que a depressão tende a ter um envolvimento muito maior com a questão do suicídio nas personalidades mais impulsivas e agressivas. Isso só para ilustrar. 18% das pessoas que se suicidam tinham problemas com alcoolismo, por exemplo. 14% tinham esquizofrenia. 13% tinham tinham um transtorno de personalidade borderline.
Então, só isso aí já dá para a gente enxergar de maneira bastante clara o impacto da questão da saúde mental, dos transtornos mentais no suicídio. Então, é preciso, sim, cuidar, porque isso quer dizer o quê? Que os suicídios aí, nesse caso, são evitáveis. Então, a gente precisa, sim, lidar com essa possibilidade de evitar o suicídio, havendo realmente essa disposição. Sim, Márcia, sim, sim, sim. A pessoa tem. Assim, existem estudos, desde a década de 20 do século passado, ou seja, 1920. Existem estudos no mundo inteiro tentando compreender se existe algum fator hereditário na questão do suicídio, e vários desses estudos acabam levando em consideração essa possibilidade como sendo algo real. Aí fica aquela dúvida, que de vez em quando eu falo dela também aqui nas entrevistas, de que é realmente um conteúdo genético ou tem um conteúdo de cultura familiar. Isso daí é importante para a gente se perguntar, né? Porque tem uma cultura ali. Mas existem estudos com gêmeos que vão tirar essa dúvida, deixar claro o conteúdo genético aí. Porque gêmeos idênticos, se um dos gêmeos se mata, existe 15% mais de chance de que o outro gêmeo também se mate. Mas gêmeos não idênticos, ou seja, eles não têm o mesmo DNA. Se um deles se mata, o outro tem entre 3 e 5% de chance de se matar. Ou seja, isso acaba sendo um indício muito sério de que sim, há um conteúdo genético envolvido no processo. Então, realmente, não tem como a gente descartar essa possibilidade. Sim, até porque, como eu disse, tem um componente aí com relação à alta frequência de transtorno mental. Então, se o transtorno mental pode ter aí o conteúdo genético, o comportamento suicida também, né? Isso é real. Isso é real. Ó, o que é que acontece? A Organização Mundial de Saúde vai falar que o que é baseado em evidência, o que é que a gente tem em termos científicos de estudos que mostram quais são as estratégias que ajudam a diminuir o suicídio. E aí é dito o quê? Que, primeiro, a restrição ao acesso aos meios para o suicídio, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma facilidade de acesso a meios para isso, por exemplo, medicações que são o risco maior para esse tipo de coisa e a pessoa não tem nenhum tipo de restrição para o acesso a isso, obviamente que é mais comum que ela tente, né? O uso de armas, tudo isso é realmente algo que pode aumentar essa probabilidade. Então, fazer uma restrição ao acesso aos meios é uma forma de ajudar. Por exemplo, políticas públicas de saúde mental. Nos países onde isso existe, existe uma menor taxa de suicídio. Então, isso também é um dado importante. Redução do consumo de álcool também é um dado importante. E aí vem o ponto que você perguntou, né? A cobertura responsável por parte da mídia das circunstâncias de suicídio. Por quê? Porque existe o chamado efeito Werther. O efeito Werther é o quê? Porque existe um livro de Johann Goethe, um dos principais escritores da língua alemã, chamado sobre o jovem Werther. Né? E aí o efeito Werther é justamente o quê? Para Goethe, ele escreveu um livro para desestimular o suicídio nos jovens. Só que o que aconteceu foi o contrário. As pessoas liam aquilo que estava ali escrito no livro e percebiam de uma forma romântica a busca pela morte. E aí há uma romantização do suicídio. Isso tem se comprovado em algumas pesquisas mostrando que quando a gente abre a mídia para que se fale abertamente sobre isso, acaba havendo uma espécie de romantização. E por isso a mídia, além de ter uma cobertura responsável com relação a isso, também está sendo convidada a fazer campanhas anti-estigma para que as pessoas possam, né, falar sobre isso sem um estigma, sem preconceitos. E, obviamente, também é preciso aumentar o nível da formação dos profissionais de saúde que vão atuar especificamente com a saúde mental. A formação em saúde mental também é uma forma de diminuir, né, o impacto negativo aí com relação às probabilidades de suicídio. Mas a gente precisa falar sobre isso, Márcia. É importante falar sobre esse assunto, porque geralmente a gente coloca como um tabu. E aí o tabu acaba instigando curiosidade, concorda comigo? Já tem se falado sobre isso?
Isso, tem um orador, desculpe, tem um orador e professor de retórica da Roma Antiga, no período de nascimento do Cristo, ali naquela época, chamado Quintiliano, que ele tem uma frase que vem se desenvolvendo e as pessoas acabam repetindo e reproduzindo bastante, de outras formas, que ele diz o quê? Que muito mais se deseja o que se proíbe. E aí, quando você não fala sobre isso, você instiga essa dúvida, né? Blaise Pascal fala, né, que corremos alegres para o precipício quando pomos pela frente algo que nos impeça de o ver. Shakespeare vai falar, né, que a paixão vai aumentar conforme os empecilhos que nós impomos a ela. Então, o tempo todo a gente sabe o quê? Que a gente precisa falar a respeito, a gente precisa tirar as dúvidas a esse respeito, falar abertamente, e isso é absolutamente essencial. Existe uma ideia equivocada de que falar sobre isso estimula, não é falar sobre isso, é cobrir as notícias a respeito desse assunto, né, dos casos que aconteceram, sem romantizar. Isso é uma coisa bem diferente, né? Infelizmente, existe aí a questão do efeito Werther, que é realmente algo que foi identificado há não muito tempo, e isso ainda hoje está sendo abordado. Por quê? Porque existe também uma certa romantização dos comportamentos chamados parasuicidas. Isso também é um ponto importante para se falar. Tem um comportamento suicida onde há uma intencionalidade e uma letalidade, como eu falei inicialmente, e existe o comportamento parasuicida, quando não há uma intencionalidade, a pessoa não quer morrer, mas ela se expõe a riscos e que vão levar realmente à circunstância da morte. E aí, por exemplo, um dos comportamentos parasuicidas muito comum são as automutilações, que estão sendo bastante falados hoje sobre a questão dos jovens que estão utilizando esses atos, né, de se cortarem, se arranharem, se apertarem, esses comportamentos. E há uma espécie de romantização disso entre os próprios jovens. Então, há sim que se falar sobre esse assunto e a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, porque infelizmente os jovens se sentem estimulados porque acham que aquilo ali é algo que vai fazê-los se sentir vivos, entrar em contato com os próprios limites. E óbvio que esses jovens, nesse caso específico, estão precisando de um acompanhamento profissional. Existe uma certa simetria com relação a isso, mas o que a gente percebe? Que os homens conseguem mais e frequentemente efetivar, ou seja, eles usam métodos mais letais, enquanto que as mulheres tendem a tentar mais. Então, são mais tentativas por parte das mulheres, mas mais sucesso, se a gente pode falar dessa forma, por parte dos homens. Então, a alta letalidade dos métodos escolhidos pelos homens, geralmente são os métodos mecânicos, faz com que eles sejam mais vitimados do que as mulheres. Há muita rotulação, há muito julgamento, né, Márcia? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso só traz mais estigma e isso, obviamente, aumenta a probabilidade da pessoa tentar suicídio por não se sentir aceita e acolhida. É preciso discutir abertamente isso. E aí é importante que a gente leve em conta o quê? Que sim, na circunstância da letalidade alta, a gente vai ver também que há pessoas que buscam métodos não letais, menos letais, digamos assim. E aí existe, às vezes, ali um pedido de ajuda. Ali, às vezes, existe um pedido de ajuda, existe uma intencionalidade menor de morrer. Porque, na verdade, o desejo é de matar a dor. O desejo é de matar aquela circunstância opressora, difícil, extrema, profunda, angustiante. Então, a gente precisa ouvir isso e ajudar essa pessoa. Agora, achar que é só frescura, achar que é bobagem, é idiotice, é fraqueza, isso tudo só piora as coisas porque a pessoa acaba se sentindo colocada de lado. É aquela história, né, que a gente falou antes, né, do tempos sombrios esses que a gente tem para ganhar seguidores e perder a si mesmo, né, tempos de harmonia facial e desequilíbrio emocional. A gente percebe o quê? Que muitos de nós ainda estamos profundamente apegados à nossa persona, à nossa
as nossas aparências, o que a gente mostra para a imagem pública, a imagem social. E isso pode ser bem problemático se a gente leva em consideração que muitas vezes a pessoa não conseguiu encontrar um motivo pelo qual viver, né? E aí aquela pessoa, na verdade, se mantém nas aparências, né? E tem alguns estudos que vão falar sobre uma baixa tolerância à frustração. São pessoas que vão ter dificuldade, a chamada fragilidade egóica, né? Não tem um ego estruturante que, diante de uma circunstância difícil, consegue lidar com aquilo. Aquilo é um vendaval, aquilo é uma tempestade, aquilo é difícil de lidar, mas ela, apesar disso, consegue se reorganizar e ter um mínimo de resiliência, né? Ou, como eu já disse em outras ocasiões aqui, tem a chamada antifragilidade, né? Que o resiliente ele volta à sua postura inicial após um período de pressão, de angústia, de dificuldade. O antifrágil ele melhora, ele fica ainda melhor. Então, é preciso que a gente leve em conta, né, esse entorno, essa questão da coletividade, como eu disse anteriormente, essa cultura que infelizmente nos leva a esse tipo de comportamento infeliz e ajude a pessoa a buscar. É aquela história, né? Eu vi recentemente uma coisa nas redes sociais falando assim, e por trás dos stories, como é que você está? Né? Então, isso é preciso que a gente consiga, o que a gente consiga transcender, né? O que está ali sendo mostrado, porque a gente não é o que a gente mostra para o mundo apenas, a gente é também aquilo, mas não só aquilo. Sim, Márcia, quando a pessoa tem esse acompanhamento, quando ela está em tratamento, obviamente que os menores sinais vão levar ao profissional bem habilitado, realmente responsável, a fazer todo o manejo desse tipo de indício, né? A gente precisa estar muito atento realmente às pequenas coisas, frases como, eu não queria nem existir, eu não queria nem ter nascido, eu sou um peso para as pessoas, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu queria dormir e não acordar nunca mais. São falas que a gente precisa sempre estar muito atento. E aí, obviamente, que o profissional, tendo esse tipo de treinamento, é importante lembrar isso, né? Que a gente precisa estimular o treinamento nessa área. E óbvio que fazer prevenção do suicídio sem fazer esse tipo de estímulo não é prevenção ao suicídio, realmente. Então, fazendo esse tipo de estímulo, a gente consegue fazer um bom trabalho, porque assim a gente vai conseguir escutar o que está para além das palavras, o que está naquelas lacunas. Sem dúvida alguma, a gente tem benefícios quando a pessoa tem esse tipo de acompanhamento. O que está sendo muito difícil atualmente, como foi bem colocado na entrevista que foi colocada agora há pouco, na notícia que foi veiculada agora há pouco, é exatamente isso, a dificuldade dessa disponibilidade de atendimento ambulatorial. E é preciso que a gente amplie isso, fazendo um estímulo ao financiamento do SUS, um estímulo realmente para que essa lacuna seja preenchida com bons profissionais para poder ajudarem a população. A primeira coisa que é importante, isso eu vi também sendo bem veiculado nas redes sociais esse ano, é a responsabilização, né? A gente não pode, por exemplo, colocar lá na rede social, fale comigo no privado, é para conversar, como se fosse uma coisa simples demais, debelar uma ideação suicida, como se fosse uma coisa fácil de ouvir, né, que a pessoa está planejando se matar. Isso é difícil mesmo para os profissionais treinados. Imagine para uma pessoa leiga. Então, óbvio que a gente fala o quê? Que a pessoa consiga escutar sem julgamento e estimule, sensibilize a pessoa a buscar uma ajuda profissional qualificada. Então, é absolutamente essencial que as pessoas que escutem tenham treinamento para isso. Então, se você não tem treinamento, é melhor que você não sugira esse tipo de estratégia, porque, infelizmente, esse tipo de estratégia pode impactar negativamente na sua própria saúde emocional. Então, ouvir esse tipo de fala, obviamente, deve ser algo que deve ser levado em consideração,
sua capacidade para lidar com aquilo. Às vezes você até nem está num momento tão bom para poder sugerir esse tipo de coisa. Então, talvez não seja um momento para você fazer isso. Então, você ouviu que a pessoa, por exemplo, está pensando em morrer, ou está falando essas frases que eu falei agora há pouco, né? De, eu queria nem existir, nem nunca ter existido. Eu queria não ser um peso para as pessoas. Ou eu queria dormir e não acordar nunca mais. Essas falas levam necessariamente a circunstância da gente estimular essa pessoa, sensibilizar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional, uma ajuda qualificada. E aí é bom lembrar, e aí a gente precisa falar disso, né? Que a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é um telefonema gratuito que você faz para o número 188, né? 188, você liga e tem a possibilidade de receber uma ajuda, uma escuta qualificada, porque são pessoas treinadas, são voluntários treinados que ali estão para te escutar e para te auxiliarem, né? Ou você vai buscar um atendimento. E quando estiver numa situação de emergência, ou seja, por exemplo, a pessoa já tentou, essa pessoa deve ser encaminhada imediatamente para os serviços de urgência e emergência. Liga para o SAMU ou leva aquela pessoa para uma UPA, para que ela tenha o cuidado necessário imediato, né? Isso é algo que precisa ser levado em conta e as pessoas precisam saber a respeito disso, né? Escuta qualificada, mas eu li uma entrevista de um psiquiatra no Zimbábue, que tem uma história interessantíssima, eu acho que vale muito a pena pesquisar a respeito disso, que é de um psiquiatra do Zimbábue, chamado Dixon Chibanda, que ele treinou, e aí houve um treinamento exaustivo, a voz para terem uma escuta diante da circunstância do suicídio. Por quê? Porque no país inteiro, no Zimbábue inteiro, na época que ele fez isso, só havia 2 médicos psiquiatras no país inteiro, Márcia. Então, por conta disso, ele treinou a voz. Por que ele não treinou enfermeiras, por exemplo? Porque as enfermeiras naquele país, àquela época, estavam completamente dedicadas à questão do HIV, que já é uma circunstância realmente muito séria, muito severa lá. Então, por conta disso, ele treinou avós, e essas avós treinadas em técnicas de terapia cognitiva puderam ajudar e ainda hoje servem de modelo para sistemas de saúde público, né, que estão sendo levados ao mundo afora, estão sendo replicados, repetidos mundo afora. Mas há um treinamento para isso. Então, se você não tem treinamento, estimule a pessoa, sugira uma ajuda profissional, que é isso que é absolutamente essencial. E, se possível, sem julgamento, sem estigma, sem preconceitos. Às vezes a gente não tem acesso, a gente só tem acesso ao que aquela pessoa permite que a gente veja. E aí, por conta disso, né? Agora, se há o risco, gente, é importante lembrar isso, tá? Isso é importante falar. Se há um risco, se você percebe que a pessoa está planejando e há um risco ali, enquanto a pessoa não está em acolhimento, em auxílio de uma ajuda profissional qualificada, permaneça com aquela pessoa, observando ela. Porque você se afastar vai servir de gatilho, né, de contingência para que uma tentativa aconteça. Então, permaneça ali com ela, que aqui a sua presença já é uma possibilidade de ajuda. Eu tenho falado, Márcia, que é preciso que a gente estimule sempre uma vida offline mais relevante do que uma vida online, porque o que tem acontecido é a inversão disso. E esses tempos funestos têm levado a esse tipo de circunstância. A gente precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente as pessoas têm confundido o que é visto e postado nas redes sociais com a realidade concreta. E é preciso que a gente realmente coloque os pingos nos is, né, para poder colocar cada coisa no seu lugar. Esse tipo de situação, né, precisa ser realmente colocado de uma maneira que as pessoas percebam que elas precisam aprender a lidar com frustração antes mesmo de se exporem nas redes sociais. Sim, Márcia, é interessante essa fala sua,
porque os obesos estão mais predispostos aos transtornos mentais em geral, e aí eu destaco a depressão, a ansiedade e os transtornos de autoimagem, tá? Então, isso faz com que eles sejam mais propensos ao suicídio. Então, sim, eles precisam de atendimento, inclusive, não só antes, mas depois de uma situação, por exemplo, como a cirurgia bariátrica. Tem vários estudos que mostram estatisticamente um aumento do número de suicídios após a cirurgia bariátrica. Olha para isso. Então, é preciso que a pessoa tenha, sim, um acompanhamento psicológico, porque quando a gente fala sobre autoimagem, a gente fala novamente aí sobre a questão da imagem pública, do que os outros percebem a respeito de você, da sua persona, né? Então, isso aí precisa ser abordado também, e sim, a obesidade também precisa ser acolhida, e é preciso que a gente fale sobre isso, até porque há um aumento gradual de número de pessoas com sobrepeso no Brasil, e a gente sabe que a obesidade está aumentando, então precisamos sim falar sobre isso. Se não houver um tratamento adequado, vão tentar, estatisticamente isso é muito relevante, a gente não pode desconsiderar, né? E é muito comum que a pessoa, num ímpeto de impulsividade, busque esse tipo de circunstância imediatamente quando melhoram o estado de humor. Então, está deprimido ali, aí dá uma melhoradinha, acaba buscando o suicídio. Sim, elas têm, e por isso do tratamento, por isso da situação de intensificação de cuidados, que é absolutamente essencial. Até a próxima, Márcia. Um grande abraço para você, um grande abraço para a equipe da Rádio Excelsior, um grande abraço para os ouvintes. Agradeço em nome da população esse espaço mais uma vez. Até a próxima, com fé em Deus.